Boa noite, meu amigo ouvinte, boa noite, minha amiga ouvinte. Está no ar o programa Economia Fácil, direto aqui do estúdio da Web Rádio Censura Livre. Sou Almir César Filho, trazendo sempre o principal tema econômico da semana e tentando dissecar numa linguagem do trabalhador e da trabalhadora. Comigo aqui, na bancada do estúdio, Antônio de Pádua Figueiredo, operando as carrapetas. Você, amigo ouvinte, você, minha amiga ouvinte, quem estiver nos assistindo pela live do Facebook, por favor, curta e compartilhe para fortalecer o nosso projeto. A live vai ficar salva. Então, você pode estar assistindo esse programa a qualquer momento, inclusive oferecendo a oportunidade para seu amigo, para sua amiga. Você também pode nos assistir, no caso, nos ouvir, né, pelo streaming do nosso site, o www.clwebradio.com. Vou repetir, www.cl, de censura livre, clwebradio.com. Nós temos a opção também de, pelos rádios online, você pode nos ouvir pelos rádios online, os aplicativos como iRádio e RádioNet, e baixar o nosso aplicativo exclusivo lá no Play Store. Basta ir lá no Play Store, digitar Censura Livre, e você pode, inclusive, fazer, não só nos ouvir, acessar nossa página, mas também fazer interação, perguntar, saber a nossa programação, ver notícias que a gente posta direto do nosso site. Então, é uma ótima opção. E, é claro, eu estou aqui no estúdio e você vai poder deixar sua dúvida, sua crítica, sua sugestão. Nós vamos tentar fazer uma interação, porque a gente está tendo alguns problemas de comunicação hoje, não à toa que nós começamos o programa anterior, o Cinema Livre um pouco atrasado, o Cinema Livre com a Wellington Macedo, uma ótima opção para você saber sobre o mundo do cinema, né? Toda quinta-feira, agora a partir das 7 da noite, quintas-feiras, 7 da noite, o Cinema Livre. O meu começa às 8 da noite, o Economia é Fácil, tá? Então, você pode perguntar, dúvida, sugestão. O tema de hoje é meio ambiente e crise econômica, agroecologia ou agronegócio? É o tema de hoje. Sabe por que o tema de hoje é esse? Você sabia que esta atual semana, é a semana do meio ambiente, a semana do meio ambiente, que vai do dia 2 de junho ao dia 8 de junho, né? O dia do meio ambiente, ontem foi comemorado, é um dia muito importante, inclusive é um dia fixado pela ONU, para que os governos, a sociedade civil, as empresas possam discutir sobre os problemas ambientais, as soluções, e nós já temos ouvintes aí ligados, hein? A Deise Oliveira, a Deise Alvarenga, queria mandar um beijo para ela, o Bruno José Vieira, o Adriano Espíndola Cavalheiro, que inclusive botou aqui um boa noite, camarada, todos esses aí na escuta. Vai lá, curta, para a gente falar, vou citar vocês aqui, ao vivo aqui, para a gente poder citar vocês, registrar a tua audiência. Então vamos lá ao nosso tema, né? Nosso tema de hoje, que é meio ambiente e crise econômica. Como vocês sabem, meus amigos, minhas amigas, nós estamos passando por uma incrível crise econômica brasileira. Incrível, no mau sentido da palavra incrível, né? E, sem dúvida, teria que ter tido algum impacto dessa crise sobre o meio ambiente. Então, desde que a crise se aprofundou no Brasil entre 2015 e a presente data,
todos os indicadores ambientais do país, principalmente principalmente o desmatamento, entre outros, aumentou bastante. Então, quer dizer, piorou os indicadores ambientais aqui do nosso país. Então, é possível fazer uma correlação entre a crise e os prejuízos ambientais, porque as pessoas desempregadas acabam recorrendo a práticas econômicas que têm profundo impacto negativo sobre o meio ambiente. Então, as pessoas passam a desmatar mais, né, áreas que eram virgem ou com baixa utilização passam a ser desmatadas, tanto pela questão da madeira, para venda legal e ilegal de madeira, quanto também para a agricultura. Só que meio ambiente não se resume a isso, mas a gente vai estar enfocando um pouco essa questão, aproveitando o fato que o Brasil está há poucos dias do lançamento do Plano Safra, que vai ser daqui a 2 semanas, o Plano Safra, que é o Plano Agrícola Anual, e também o fato que semana passada foi o Semana do Alimento Orgânico, que é uma promoção do Ministério da Agricultura para fomentar esse tipo de alimento, né, uma produção alternativa, com menos impacto ao meio ambiente, sem o uso de agrotóxicos e fertilizantes químicos. Então, a gente quer discutir, inclusive, também o fato que o Brasil vem se tornando, mês a mês, né, um grande produtor agrícola, e inclusive exportador agrícola. Então, o tema de hoje está associado a esse viés. E a gente procurou fazer uma série de entrevistas. Nós procuramos entrevistar produtores, o pessoal da fiscalização, que fiscaliza se o produto tem agrotóxico ou não, produtores orgânicos e agroecológicos, economistas ligados à temática agrária e rural, né, e lideranças dos movimentos sociais, porque também nos últimos anos, com o aprofundamento aqui da crise econômica brasileira, e em particular nos últimos meses, os ataques à política pública ligada à questão ambiental, né, a troca de diretores e chefes, e mesmo retrocesso de portarias, normas ligadas ao meio ambiente, e também, por outro lado, a questão do campo também está sofrendo bastante ataque, inclusive com a ampliação da morte e conflitos agrários, morte de lideranças agrárias e também conflitos agrários. Então, a gente procurou ouvir essas pessoas todas, tá? A gente está como sempre, como eu já disse, né, não como sempre, mas a gente está com probleminhas técnicos aqui, não necessariamente a gente vai conseguir reproduzir todas as entrevistas, mas quem sabe no próximo programa a gente bota no ar, mesmo com um tema diferente, essas entrevistas que ficaram bem bacana, com pessoas que eu respeito e admiro muitíssimo, tá bom? É importante a gente colocar que não necessita, de fato, o Brasil nos últimos anos, bem, não só nos últimos, mas nos últimos duas décadas e meia, vem apostando muito no crescimento do chamado agronegócio, que é um viés de uma agricultura ligada com foco no grande negócio, no lucro, até mesmo no mundo das finanças, com a produção principalmente de gêneros de commodities, inclusive as commodities são cotadas no mercado financeiro. Então, à medida que o Brasil vem se destacando nisso, inclusive apostando, isso tem consequências, porque uma parte considerável do agronegócio tem, sim, um impacto negativo sobre o meio ambiente, como nossos entrevistados falaram. Não tem essa preocupação. O agronegócio, no Brasil, inclusive, virou sinônimo da agricultura patronal, que é a agricultura dos patrões. Enquanto a agricultura familiar, aquela dos pequenos trabalhadores, dos camponeses, tá? A agricultura familiar, principalmente ela vem buscando uma agricultura mais ecológica, tanto agrofloresta, quanto a produção orgânica, quanto outras modalidades alternativas
e biológicas, vamos dizer assim, ecológicas de agricultura, que não precisa do o uso dos defensivos químicos, os chamados agrotóxicos, né? Como também dos fertilizantes químicos. Uma agricultura que também é sustentável, não, inclusive não apenas ambientalmente, mas também socialmente sustentável. O que a gente pode dizer que é uma agricultura solidária, porque está ligada às redes de solidariedade, às redes de economia solidária, né? Então, esse outro viés de agricultura, tá bom? Então, eu vou tentar reproduzir algumas entrevistas, tá? Porque a gente está aqui com alguns probleminhas técnicos. Tá com alguns probleminhas técnicos, tá bom? Eu vou... a primeira entrevista, eu perguntei, tem várias, eu nem sei por onde começar elas, mas uma delas que eu fiz foi de um amigo meu, né, o extensionista rural, o Marconi Bezerra. O Marconi é coordenador, inclusive, da Comissão de Produção Orgânica, tá? Que é uma instância que todo estado tem, que ajuda a regular a produção orgânica, a fomentar a produção orgânica, é uma instância de chamado controle social. E o Marconi é um extensionista rural, inclusive, um grande fomentador da agroecologia e vai nos explicar um pouco. Eu perguntei para ele como a agroecologia e a produção orgânica... Tá. Como a agroecologia e a produção orgânica é uma alternativa melhor ao agricultor familiar e à população em geral. Então, essa foi a primeira pergunta que eu fiz ao Marconi. Vamos ver se a gente consegue reproduzir aqui, tá? Olá, Mi. Boa tarde, meu grande amigo. Bom, vou tentar colocar aqui em rápidas palavras a questão da agroecologia e produção orgânica, né? Como alternativa para a agricultura familiar, não só no estado de Rio de Janeiro, mas para o Brasil também. Como como proposta, né, de diversificar a produção através dos polos de cultivo, com o manejo adequado do solo, né? E buscando um produto, né, de qualidade, isento, né, de produtos como os agrotóxicos, os adubos químicos, né, mas também com trabalho justo, né, respeitando as leis trabalhistas, né, vendo a questão social, mas em geral também fornecendo um produto de qualidade à população, né, que busca, né, por esses alimentos, né, com a garantia de uma produção adequada, né, e própria para o consumo. E também sou muito a favor do preço justo, né, levando em consideração o custo de produção e valor agregado a essa produção, né, respeitando todas as questões ambientais, produtiva e social, né? Então, valorizando cada vez mais aí a produção desses agricultores familiares aí que alimentam o Brasil, né? E de fato, né, com suas produções diversas, tá ok? Espero ter respondido essa questão. Um grande abraço e estou à disposição. Eu também perguntei para ele o que falta para popularizar mais a agricultura orgânica e agroecológica, inclusive no tocante a preços. Vamos lá, Almir, agora a segunda questão, né? Na questão de popularizar a agroecologia e produção orgânica, na questão do preço, né? Como já citei um pouco na questão anterior, eu sou muito a favor do preço justo, né? E para isso eu acho que falta-se ainda um entendimento por parte do agricultor, né? Em ter conhecimento de gestão da sua produção, para ele possa ter noção de quanto que ele está gastando, né? Quanto que custou
para ele estar produzindo, por exemplo, um pé de alface, né? E quanto esse pé de alface vai custar para o consumidor, né? Colocando todos os seus custos de produção, de logística, né? Na questão do transporte, do pagamento para uso de espaços coletivos para comercialização, no caso das feiras, então embutindo todos os custos, né? E agregando um valor justo, né? Com um percentual aí né? Que seja razoável tanto para o agricultor quanto para o consumidor, né? E a gente procurar minimamente desmistificar de que o produto agroecológico, orgânico, né, ele deve ser mais caro, né? Então eu insisto muito nessa questão do preço justo, né? Mas aí nós temos alguns gargalos, né, para atender a essa demanda, né, na questão da gestão da produção e comercialização, né, para o agricultor familiar, que é a questão da assistência técnica e extensão rural, né, que tem um papel importantíssimo, né, em estar levando informação, estar orientando o agricultor, né, tanto na questão produtiva, né, na questão da gestão e chegando até a comercialização, e também fazendo uma ponte, né, aí com as instituições de pesquisas, né, com as universidades que produzem conhecimento, que produzem tecnologia, né, para que esses agricultores também tenham acesso a essas informações, que possam melhorar a sua produtividade, né, e manter uma produção, né, de qualidade e levando um produto, né, de excelência para os nossos consumidores, tá ok? Mais uma vez, um abraço e estou à disposição. Eu também fiz, como eu disse, perguntas a outras pessoas. Eu perguntei para o nosso amigo Flauzino Antunes Neto, que vocês já ouviram aí várias vezes, quem já assistiu o nosso programa mais de uma vez, que é economista e é presidente dos sindicatos economistas do Distrito Federal. Perguntei para ele como a política econômica do governo Bolsonaro é contraditória na agricultura e quais foram os ataques de Bolsonaro na agricultura familiar e na reforma agrária. Vamos ouvir o que o Flauzino nos respondeu? Bom dia, Almir, e aos ouvintes aí da rádio e do programa Censura Livre. A política agrícola do Bolsonaro, ele tem sido, no mínimo, pró-grandes produtores, os grandes latifundiários, os exportadores. E ele tem feito algumas confusões, né, fazendo a política externa um cavalo de batalha, fazendo briga com vários setores dos compradores de produtos agrícolas do Brasil. Então, em algum momento, a pecuária sofre com alguns embargos, os que produzem frangos, e aí alguns setores exportadores de commodities também. Então, esse é o cenário que a gente se encontra, né? Porque ele se alinha muito mais com Israel e Estados Unidos